A paz do Senhor a todos, e estou aqui nessa noite para trazer para os irmãos uma reflexão da palavra de Deus. Recentemente eu preguei essa palavra ali na nossa igreja, em Dias d'Ávilas, e eu gostaria de também compartilhar com os irmãos aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa palavra que está escrita aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Talvez você nunca tenha parado para pensar no que significa esse versículo 17, pois embora seja a esperança de toda igreja, de todo cristão, o arrebatamento da igreja, o dia em que o Senhor irá buscar a sua igreja, nesse versículo, no final desse versículo, está algo que eu gostaria justamente de compartilhar com os irmãos, que é: e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que significa estar para sempre com o Senhor? Primeiro a gente vai entender que esta palavra, esta promessa foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse aos seus discípulos em João capítulo 14, versículo 3: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa foi feita por Jesus no momento em que os discípulos estavam desesperançados, no momento em que os discípulos estavam tristes, porque eles sabiam que o seu mestre já estava partindo. E Jesus, para, de certa forma, trazer alento, trazer consolo, trazer esperança para aqueles seus discípulos, ele faz essa promessa. Ele diz: eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Também no capítulo 21 de Apocalipse, aliás, nós vamos passear um pouco sobre esses versículos, capítulo 21 de Apocalipse. No versículo 3, o apóstolo João, ele diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O apóstolo João ouve uma grande voz do céu, uma grande voz do céu, ou seja, uma voz que vem certamente do trono de Deus, uma voz que vem certamente do próprio Deus. E essa voz dizia: Deus, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus habitará com os homens. Os homens habitarão com Deus, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Então essa promessa foi feita por Jesus em João 14. Essa promessa, o apóstolo João ouviu uma voz vindo do céu dizendo que Deus habitará com eles. O texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,17 diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra produz
em cada um de nós alguns efeitos. Eu poderia dizer que esta palavra produz em nós esperança. É verdade, no mundo aonde nós estamos, onde a gente vê as pessoas morrendo sem esperança, no mundo aonde nós vemos as pessoas já não tendo mais esperança em nada, essa palavra traz para nós esperança. E o apóstolo, escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. O Senhor Jesus, quem prometeu estas palavras, ele é fiel. E o texto de Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então essa palavra traz para nós esperança, essa palavra traz para nós também a certeza do seu cumprimento. Primeiro, porque fiel é aquele que prometeu. E segundo, porque no versículo 5 de Apocalipse, e o versículo 21, diz assim: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Se elas são verdadeiras e fiéis, então esta palavra traz para nós a certeza do seu fiel cumprimento. Um dia, verdadeiramente, nós estaremos para sempre com o Senhor, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Jesus disse para o apóstolo João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas trazem para nós a certeza do seu fiel cumprimento. Esta palavra traz para nós consolo. Em 1 Tessalonicenses, lá mesmo, no texto que nós lemos, só que no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Esta palavra traz para nós esperança, a certeza de que ela se cumprirá. Esta palavra traz para nós também consolo. Sim, assim como os discípulos de Jesus estavam tristes porque finalmente o seu mestre partiria e eles agora estavam meio que sem esperança, o Senhor Jesus diz aquelas palavras para trazer a eles consolo. E esses textos que nós lemos aqui também traz para nós consolo. Consolo em um mundo onde um mundo conturbado como esse que nós vivemos, um mundo onde todas as coisas têm contribuído para que a gente perca a esperança, para que a gente perca a confiança, para que a gente se desespere, mas esta palavra traz para nós consolo. Outra coisa que eu gostaria de nessa noite falar é que estar com o Senhor é uma promessa que significa, conforme o versículo 4 de Apocalipse, significa estar livre de tudo que nos faz chorar. O versículo 4 diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Estar com o Senhor significa estar livre de tudo aquilo que nos faz chorar. Aqui nós choramos, aqui nós lamentamos, aqui nós sofremos, mas a palavra de Deus nos garante que um dia, quando nós estivermos com Ele, nós estaremos livres de tudo aquilo que nos faz chorar. O versículo 4 ainda diz: e não haverá mais morte. Estar com o Senhor significa estar livres do poder da morte. Estar com o Senhor, também no versículo 4 de Apocalipse 21, significa estar livre de tudo que nos faz sofrer. Primeiro, ele diz: não haverá nem pranto, nem clamor,
e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Estar com o Senhor, meus amados irmãos, é algo que nós precisamos acreditar, esperar, porque finalmente nós estaremos livres de tudo que nos faz sofrer. Estar com o Senhor, conforme o versículo 5, também é experimentar e viver coisas novas. Porque o verso 5, ele diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Estar com o Senhor significa que nós iremos experimentar e viver coisas novas. Agora, uma coisa interessante é que estar com o Senhor é algo que todo cristão, que todo ser humano, que todo aquele que serve a Deus deve almejar, deve desejar ardentemente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 58, ele diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo e estar com o Senhor. O apóstolo Paulo almejava ardentemente estar com ele, estar com o Senhor. Ele disse também em Filipenses capítulo 1, 23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós iremos estar com Ele. Nós precisamos desejar ardentemente estar com eles. Nós temos essa promessa que se cumprirá dentro em breve, conforme o apóstolo no texto que nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração, que a gente possa almejar estar com o Senhor e andar com Ele, vai nos garantir a nossa estadia com Ele para sempre. Que Deus nos abençoe e que a gente possa continuar firmados nesta esperança, firmados nesta promessa, firmados na presença daquele que um dia nos levará para estarmos para sempre com o Senhor.